E daqui a pouco os ministros se reúnem novamente para mais uma sessão plenária na Corte. O Supremo deve analisar pedido do PSOL para acabar com a isenção do ICMS e IPI sobre agrotóxicos. Um estudo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva diz que a isenção dos impostos gera uma economia de quase 10 bilhões de reais para as empresas que produzem e vendem agrotóxicos no país. Uma resolução do Conselho Nacional de Política Fazendária de 1997 reduziu em 60% o ICMS de agrotóxicos, além de permitir que estados e o Distrito Federal ampliem essa isenção em até 100%. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, trouxe o tema para o plenário do Supremo Tribunal Federal contra essa redução e até a isenção nos impostos dos agrotóxicos. O partido também quer impedir a isenção de outro tipo de imposto, o sobre o produto industrializado, aplicada em alguns tipos de agrotóxicos. Para o partido, essa dispensa na cobrança de imposto é prejudicial à saúde dos brasileiros e ao meio ambiente, violando direitos constitucionais. O partido afirma que o Brasil é campeão mundial no consumo de agrotóxicos e a isenção de imposto vai estimular a utilização de substâncias tóxicas. No Brasil, elas são muito usadas na plantação de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Várias entidades da indústria, do trabalho, da saúde e meio ambiente enviaram pareceres técnicos ao ministro Edson Fachin, relator da matéria. E quem tem mais informações sobre a pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Karina vai falar sobre os processos que estão previstos para o julgamento à tarde, né? Acompanhamos a matéria da Carol sobre a isenção de impostos referentes a agrotóxicos. Temos também agora na pauta a isenção do imposto de renda para aposentados. O que o Supremo vai tratar? Exatamente. Nesse caso, há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, questionando uma lei de 2018 que garantiu essa isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos por aposentados em razão de acidente de trabalho ou em razão de doença grave pela qual ele foi acometido e que por isso veio a se aposentar. No entanto, a Procuradoria-Geral da República, nessa ação direta de inconstitucionalidade, diz que não aplicar essa isenção também ao trabalhador que continua, ao aposentado que continua trabalhando, mesmo estando com uma doença grave, seria uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao princípio da valoração do trabalho, do valor social do trabalho, além de também ser uma violação do princípio da isonomia. Segundo a Procuradoria da República, a PGR, autora dessa ação, é preciso também que esses trabalhadores que conseguem conciliar o tratamento com a atividade laboral tenham essas doenças graves previstas na legislação, também tenham o direito à isenção do imposto de renda, já que, de uma certa forma, elas acabam experimentando uma perda ou uma redução da sua capacidade contributiva. Nesse caso, o relator dessa ação é o ministro Alexandre de Moraes. E na pauta de hoje também, Rafaela, está previsto uma retomada de um julgamento que na quarta-feira passada foi reiniciado com o voto do ministro Edson Fachin, mas a pedido do próprio relator, ministro Gilmar Mendes, o pregão foi suspenso para a retomada da discussão na sessão plenária desta quarta-feira à tarde. É o primeiro da pauta de julgamentos. Trata justamente do prazo que a administração pública tem para analisar e revisar os seus próprios atos. De acordo com a legislação federal, são 5 anos. Mas a partir de que momento esse prazo de 5 anos deve ser contado? Trata-se de um recurso extraordinário em que se discute a aposentadoria de um servidor que obteve o decreto de aposentadoria em 1998 e só em 2006 é que houve, em 2003, perdão, 6 anos depois do decreto de aposentadoria, é que o TCU acabou analisando e verificando uma ilegalidade e anulou essa aposentadoria dele. Então, o prazo para a contagem desses 5 anos é da publicação do decreto de aposentadoria ou da entrada do processo para análise no Tribunal de Contas da União. Ministro Gilmar Mendes e ministro Alexandre de Moraes já votaram no sentido de o início ser contado a partir do momento em que o processo chega ao TCU. Ministro Edson Fachin, a semana passada, abriu a divergência, entendendo que não, o prazo deve ser da publicação do decreto de aposentadoria, mas esse assunto volta a ser discutido no plenário hoje, já que o ministro Gilmar Mendes teria pedido o adiamento da sessão para retomada nesta quarta-feira.